Do PT do Rio de Janeiro comemora a retirada da pauta da medida provisória que altera leis do setor elétrico para permitir a privatização da Eletrobras. A deputada avalia que essa foi uma vitória do povo brasileiro que sofre sob a administração do governo Temer com aumentos como o de combustível e o do gás de cozinha. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defende mudanças urgentes na legislação do setor elétrico. Ele argumenta que é preciso garantir mais segurança jurídica e previsibilidade ao setor. O congressista assegura que a mudança nas regras não traria aumento de tarifas momentaneamente. Adelson Barreto, do PR de Sergipe, avalia como estarrecedora a informação baseada em dados do IBGE de que 28 milhões de pessoas querem trabalhar, mas não conseguem, e 5 milhões desistiram de procurar emprego. O deputado cobra do governo federal medidas efetivas para sanar o problema. Segurança Pública. Ao citar a ocorrência de 4 feminicídios recentemente em Teresina, no Piauí, Assis Carvalho, do PT, lamenta que a escalada da violência contra a mulher só aumente. O deputado destaca que desde março de 2015, quando entrou em vigor a lei do feminicídio, até agosto do ano passado já havia sido registrados 50 casos. O parlamentar defende um debate profundo sobre a questão. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, parabeniza as polícias civis de todo o Brasil pela Operação Luz da Infância 2, que prendeu em flagrante 251 acusados de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes em 284 cidades de 24 estados e do Distrito Federal. Em encontro com dirigentes da Associação de Policiais Civis do Pará, Edmilson Rodrigues, do PSOL, lamenta a falta de apoio do governo estadual com os policiais. O parlamentar repudia também a morte de mais um policial militar no estado. Ele alerta que já são 25 policiais mortos só no Pará. Edmilson Rodrigues acrescenta que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara esteve no Pará para tratar de diversos assuntos, inclusive sobre a liberação do padre Amaro, que desde o dia 27 de março está preso por suposta participação no processo de ocupação de terras. Eleições. A bancada feminina da Câmara comemorou como uma vitória histórica a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que garantiu a aplicação de no mínimo 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV para candidaturas de mulheres. Esta média, de acordo com a decisão do TSE, pode ser maior e será proporcional ao percentual de mulheres candidatas em cada partido. Quem traz os detalhes da decisão do tribunal é Antônio Vital. A decisão foi por unanimidade e responde a uma consulta feita por 6 deputadas e 8 senadoras ao tribunal. A consulta foi feita depois que o Supremo Tribunal Federal obrigou, em março, a aplicação mínima de 30% dos recursos de outro fundo, o fundo partidário, para as candidatas mulheres. Isso com base na legislação eleitoral em vigor, que já garante a reserva de pelo menos 30% de candidaturas femininas. Os ministros do TSE seguiram o voto da relatora, a ministra Rosa Weber. Ela entendeu que a autonomia partidária não justifica o que chamou de tratamento discriminatório das candidaturas de mulheres. Rosa Weber foi aplaudida ao terminar a leitura do voto. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi na mesma linha e disse que a simples reserva de 30% das candidaturas para mulheres não estava atingindo o objetivo de diminuir as desigualdades, já que as candidatas recebiam apenas 5% dos recursos e 10% do tempo de propaganda. Para a coordenadora da bancada feminina da Câmara, deputada Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, uma das parlamentares que assinou o pedido de consulta, foi uma decisão histórica. Nossa legislação era muito boa para dizer que as mulheres podiam disputar, mas isso funcionava para a gente como aquela carteira cheia de dinheiro que você acha na rua e quando você ia abaixar o barbantinho era puxado. Ou seja, na hora de financiar a campanha era desigual o financiamento, o tempo de televisão para as mulheres. E com isso está assegurado, se temos 30% de mulheres para disputar, teremos 30%. Fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de rádio e televisão. Se tivermos 40, vai aumentar para 40. Foi uma vitória histórica e eu tenho certeza que o cenário brasileiro da política começa a mudar por essa decisão. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado no ano passado para tentar compensar a proibição de doações empresariais para as campanhas eleitorais.
Ele totaliza 1 bilhão e 700 milhões de reais para as eleições de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, celebra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determina o repasse de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas de mulheres. Segundo ela, é mais uma ação afirmativa que reduz desigualdades históricas e abre espaço para a eleição de mais parlamentares mulheres. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Gonçalves e locução de Tércia Guimarães e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. ZYK 506, Rádio Mix AM, 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com aplicativo para Android e iOS. Mix, a gente evolui com você. Mix AM 770, Rádio Mix. Campanha do Agasalho 2018, de 26 de abril a 29 de junho. O agasalho que você doa aquece quem precisa. Doe roupas, agasalhos, cobertores em boas condições de uso e ajude alguém a ter um inverno mais quente. Procure o ponto de coleta mais próximo de sua casa no site da Prefeitura. Campanha do Agasalho, de 26 de abril a 29 de junho. Realização: Fundo Social de Solidariedade. Apoio Rádio Mix AM. Se liga na Mix 770. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo exibido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite. Começa agora na Mix o programa Mulher.com. Mulher.com. Apresentação: Rosiane Tanque e Flávia Di Ferdinando. Mulher.com. 20h02. Boa noite. Em primeiro lugar, a gente precisa agradecer, não é não, minha amiga, companheira aqui, Flávia, pelo carinho enorme que a gente recebeu de vocês do primeiro programa. Foi demais mesmo, muitas mensagens, o pessoal gostou. Que bom! Ai, nem fale, agora o segundo dá até um pouquinho mais de medo. Não, gente, eu confesso que eu tô com frio na barriga de novo, mas, segundo o nosso amigo Diego Medeiros, daqui da casa, diz que o dia que a gente não tiver mais frio na barriga, a gente não pode mais fazer o programa. Então, bora lá com frio na barriga e produzir endorfina, né? Adrenalina correndo. Bom, e hoje o nosso entrevistado, o nosso convidado, melhor dizendo, para esse bate-papo, que vai ser um bate-papo
Como foi da semana passada? Bem descontraído, mas a gente vai falar de uma coisa interessantíssima que é a visão. E o nosso convidado é o Dr. Rafael Lense, médico oftalmologista. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rosiane. Boa noite, Flávia. Boa noite, Rafael. Parabéns pelo programa, que vocês tenham aí sucesso. Obrigada. E vida longa pela frente. Muito Obrigada. obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Podemos chamá-lo de Rafael? Tá bom. Eu quase saí um doutor? Rafa aqui, né? Eu já dei até uma engasgada. Fique à vontade. É que a Flávia é da família, então... Fique à vontade. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho das suas especializações e para a gente começar aí falando sobre o envelhecimento da visão, se isso é real mesmo. Eu atuo aqui na cidade, né, como oftalmologista, sou especialista em glaucoma e catarata pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Já estou aqui há um tempinho, já uns 10, 11 anos, atendendo no consultório, atendendo no sistema de saúde também, no SUS, Atende outra cidade também, né? Outras cidades também, e sempre tentando aí melhorar a visão da população. É isso aí. Falar em visão da população, eu tenho aqui uns dados que diz que em 2050, 1 em cada 3 brasileiros será idoso. Num período de 8 décadas, a expectativa de vida do brasileiro saltou de 45 anos, isso foi surpresa para mim, 45 anos, para os 75 e aumentando. O Brasil, que já foi conhecido como um país de jovem, vê sua população envelhecendo muito rapidamente. E diz que então em 2050, 810 milhões de pessoas terão mais de 60 anos. E como o nosso foco aqui não só, ele chama mulher.com, mas a gente já frisou isso no primeiro programa, que né, Flávia? É uma coisa para todo mundo, né? Para todas as idades, para homens, mulheres, sem distinção de gênero. A gente não quer isso. Mas, como a gente vai falar sempre um pouco mais específico para a mulher, em alguns assuntos, mas hoje eu acho que é um assunto visão é um assunto para todo mundo. Para todo mundo, homens e mulheres, porque quando a gente fala em envelhecimento, algumas pessoas, semana passada, quando a gente falou que a gente ia falar sobre envelhecimento, né, Flávia? Algumas mulheres, ai, credo, como credo? Não é velhice, é envelhecimento. Envelhecimento é natural. Quem não envelhece, acontece o quê? Morre cedo. É melhor envelhecer. Então eu queria, a primeira pergunta desta noite, que eu acho que o que interessa muito ao pessoal de casa, a visão envelhece? O importante, você falou do envelhecimento, é envelhecer com qualidade, né? Com certeza. Hoje em dia, a gente tem, igual você falou, a expectativa de vida do brasileiro está mudando. A pirâmide, que antigamente era de mais de jovens e poucos idosos, está transformando. Está nascendo menos gente, né? Cada vez menos, por causa também da mulher aí, nesse caso, de inserção de trabalho. Tendo filho mais tarde, né, tendo que trabalhar, fazendo outras atividades, não como era os avós que ficavam, né, as avós ficavam cuidando das crianças em casa. Então, por isso e outros fatores, estão tendo menos filhos e a população está envelhecendo. E junto com ela vem também o envelhecimento, vem as doenças, os problemas naturais do envelhecimento, né? E sim, a visão envelhece conforme a idade, né? Aquela coisa de vista cansada, então, é real. Na verdade, o vista cansada, o nome técnico é presbiopia, que ela começa a acontecer por volta dos 40 anos, né? Que é aquela dificuldade da gente... Que o braço fica curto. Aí, independente de se é homem ou mulher, todo mundo vai ter, né? Não tem mais menos, por exemplo? Não. Mais não cansada tem da mulher? De sexo, não. Algumas doenças têm alguma prevalência maior em masculino e feminino, mas é muito pouco, não é uma diferença muito grande assim que a gente possa fazer. Que só dá, tem algumas que só dá mais em homens, mas são muito raras, que geralmente são genéticas. Mas as doenças do envelhecimento acontecem em todo mundo, né? Então, uma das primeiras não é uma doença, é uma condição, porque a pessoa começa a perder a capacidade de focar de perto. Sim. Então é o braço curto, né? Você começa a ter que afastar cada vez mais o livro, a leitura para longe. Então, isso é a presbiopia, que é a capacidade de perder, de ver de perto. Então, por volta dos 40,
alguns privilegiados um pouquinho mais tarde, mas tem paciente que chega para mim e fala, nossa, doutor, eu tinha 39, fiz 40. O meu caso. E aconteceu comigo, assim, da noite pro dia. A maioria das vezes é assim mesmo. Mas acontece o quê? Uma chavinha no cérebro liga, olha, fez 40 anos, vamos diminuir a visão. Não, na verdade, quando a gente olha para perto, a gente tem um músculo dentro do olho que faz a acomodação do cristalino. Com a idade, o cristalino vai ficando mais rígido, como se fosse uma lente, entendeu? Então, e o músculo vai perdendo essa capacidade. Ele vai ficando... Imagina o músculo perde a capacidade e a lente fica mais dura ainda. Então, você começa a perder a capacidade progressivamente a partir dos 40 anos. Certo. E ela vai, geralmente, progredindo até os 60, mais ou menos, que é quando estabiliza daí. E aí você tem que começar a usar os óculos, né? Como auxílio, tipo... Hoje em dia já tem cirurgia para essa também? A presbiopia a gente consegue reverter tanto em cirurgia, a gente faz uma cirurgia como se fosse uma cirurgia de catarata para substituir esse cristalino. A gente consegue colocar hoje em dia lentes, a gente pode falar mais tarde das lentes, lentes multifocais dentro do olho também para você conseguir, não é uma cura, é uma qualidade melhor de visão. Uma qualidade melhor, para evitar os óculos, né? E também a cirurgia laser também a gente consegue de algum modo fazer uma leitura para perto também. Porque para miopia já é bem comum, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, muitos pacientes têm dúvida também, que acham que astigmatismo a gente não consegue corrigir no laser, a gente consegue também. Então, o astigmatismo Astigmatismo é um tipo de grau que você forma dois focos na retina, então você vê duplo, você vê embaçado. Em vez de você ver, por exemplo, uma reta, você vê como se fosse uma sombra do lado, um fantasminha do lado. Então, atrapalha quando bate o sol, bate luz. O paciente geralmente queixa quando está dirigindo à noite, bate aquela luz e ofusca. Então, o astigmatismo causa tanto de perto quanto de longe. Tá, qualquer um pode ter o astigmatismo. Qualquer um pode ter. Flávia, você prestou atenção que ele falou que isso vai até os 60? Depois para. Então, mas até os 60, gente... quem viver vai ter. Ó, eu tô de óculos. Mas ele não é que ele vai aumentando, né? Eu tô vendo se o pessoal manda recadinho. Aliás, gente, o WhatsApp da rádio está aberto, 34044000. Quem quiser mandar perguntas para o Dr. Rafael, nós estamos aqui com ele aberto e podem enviar. Você é multifocal, né? Não, esse é só para leitura. Aliás, você vai me xingar, porque esse óculos é xing-ling. Eu fui lá, disse que pedi 2 graus, enxerguei bem aqui e vim embora. Entendi. Porque meu óculos quebrou faz tempo. Isso é um grande erro que hoje em dia as pessoas fazem, porque você tem uma diferença de um olho para o outro. Geralmente é muito difícil você ter o mesmo grau dos 2 olhos. E você também, quando você vai fazer o óculos, é medida a sua distância intrapupilar, para a lente ficar centrada. Então, você vai na ótica, ela põe aquela... Ou no consultório médico, você põe uma maquininha que você mede a distância entre as pupilas, que é onde vai ser o centro óptico da lente. Essas genéricas que você compra, ela não é feita... Sim, é uma lente de aumento, né? Eu tenho consciência, mas é que quebrou meu óculos, eu precisava, fui lá... Para não ficar sem ler? Nessas lojas aí mesmo do chinês que tem. Amanhã te espero lá no consultório. Vou lá. Eu fui diagnosticada, é assim que fala, não sei, de criança, tendo astigmatismo, mas eu não tenho isso que você falou não de... Essa visão... depende do grau, né? Se for um astigmatismo pequeno, ele não dá muita diferença, não não debilita muito, mas quando o astigmatismo é alto, a pessoa tem um embaçamento geralmente com luz, flash, farol, bem acentuado. Então depende do assim você tem um eixo, então depende. Sim, porque inclusive se eu dirigir de óculos eu não enxergo. Esse óculos é só para ler. Para ler. Bom, e aqui vamos falar sobre degeneração macular, é isso que você estava falando, certo? Não, degeneração macular é uma outra doença também. Também aqui que foi o que a gente pesquisou, né? Viva o Google. Relacionada com a idade. É degeneração macular relacionada com a idade. A mácula é a área da retina onde a gente enxerga. Quando você olha para algum lugar, você está mirando, você está enxergando com a mácula, que é a área central da visão, onde tem mais fotorreceptores ali e que você consegue ver com nitidez. Com o tempo, com o passar dos anos, essa área vai se desgastando. É um desgaste natural mesmo. Como todo o nosso corpo, o olho também
Tem várias... Porque quando você enxerga, é toda uma reação química, porque são células nervosas, né? Então essa reação química ela vai acontecendo com o tempo e a gente está vivendo, igual você falou, a gente está vivendo muito, né? Uhum. Então a gente começa a ter esses desgastes. Uhum. E aí a mácula começa a ter essa degeneração. E ali começa a crescer, às vezes, vasinhos, que vêm debaixo da retina, que não era para estar ali, para tentar suprir essa degeneração. Né? Então o organismo começa a produzir esses vasos na tentativa de restabelecer a visão, ali essa deficiência de nutrientes, e começa a dar a degeneração macular. Ô Rafa, essa degeneração, quando começa esse processo, eu li em alguns lugares que as pessoas começam a ter mal-estar no estômago, alguma coisa assim. Tem alguma relação? O que é? Não tem nenhuma relação. A visão e a parte digestiva, você não enxergar bem, começar a ter a vista assim e ficar... Não, o que pode acontecer, às vezes a pessoa enxerga mal, força muito, né, a visão, pode dar uma náusea, alguma coisa assim, que mexe, mas não como que tenha relação, seria um efeito colateral, vamos dizer assim. Tá. Como quando coloca óculos novo, que dá aquela às vezes sensação. pode dar e dar uma bagunçada aí, mas não que tenha relação. E a degeneração macular, hoje em dia, é o grande desafio da oftalmologia para a gente tentar... Porque é uma doença relativamente nova, porque a gente começou a ver isso agora, porque as pessoas começaram a viver mais agora. Então a gente está em bastante estudos para tentar melhorar essa degeneração, porque é uma doença bem debilitante, porque ela afeta a visão central. Então, se a pessoa sofre da degeneração de uma forma muito grave, ela perde toda a visão central. Então, ela vai ver como se fosse um buraco. Mas isso não quer dizer que o envelhecimento traz isso. Ele pode trazer, não é? Isso é relacionado ao envelhecimento. Até que ela chama... Mas todo mundo corre o risco de ter isso? Tem pessoas que têm mais propensão para ter, mas ela é relacionada à idade. Um jovem, por exemplo, nunca vai ter isso. Tem gente que tem, geralmente a partir dos 60 anos é mais comum. Então, por isso que a gente fala para fazer a preventiva a partir dos 40, né, que é para a presbiopia e as outras doenças também. Agora, a degeneração, ela causa uma cegueira central. Então, a pessoa não enxerga nada no centro e só em volta. Nossa, pior ainda. Meu marido sempre fala que até os 40 anos você está subindo a ladeira. Que você chega no 40, você começou a descer. E se não tomar cuidado, vai de carrinho, né? Cabum. Depois dos 40, a vida começa a piorar, né? Chega que envelhece pele, envelhece tudo, né? O cabelo fica diferente, textura de pele, olho. A gente parece que vai murchando, é isso? Hoje em dia, na verdade, a gente consegue envelhecer com qualidade, né? Assim. Então, a gente tem todas a medicina está aí para isso, a gente tem todos os tratamentos que a gente tenta dar uma qualidade maior para o idoso. Então tem pessoas aí centenárias que estão na ativa e estão conseguindo... Lendo bem. Não só lendo, indo para cima e para baixo e consegue ter uma vida ativa ainda. Né? Então, as pessoas, por exemplo, que... uma outra doença comum na idade é a catarata. A catarata, ela causa uma cegueira, só que é um tipo de cegueira reversível. A gente consegue, depois da cirurgia, voltar a enxergar. Porque a catarata, ela funciona como se fosse uma lente. A lente, seria esse cristalino que eu te falei. Fica aquela névoa branca no olho? A catarata forma só que é dentro do olho. Dentro. Muita gente confunde com piterígio, que é aquela pelinha que fica por cima. Isso é uma outra coisa. A catarata ela é por dentro do olho, atrás da parte colorida da íris. Você vê pela pupila, uma catarata muito madura, muito já envelhecida, aí fica branco. Mas uma catarata inicial, que começa já a ter deficiência visual, você não consegue ver olho nu. Você só no exame só o oftalmologista que consegue ver nos aparelhos. E a catarata, ela é hereditária ou ela vai acontecer? Existem vários tipos de catarata, né? A mais comum é a senil, que é por causa da idade. Então aquele cristalino que eu te falei da presbiopia, que começa a ficar rígido, ele começa a perder a capacidade de focar, ele é feito como se fosse uma lente. Então a catarata, ela começa a ficar opaco. Depois da parte da rigidez, ela começa a ficar opaco. Então começa a ficar um vidro transparente, começa a ficar uma lente como se fosse um vidro fosco. E isso impede a luz, a imagem de entrar dentro do olho
E é uma barreira física. Você tem que tirar essa lente e substituir por uma lente artificial, transparente. Então a pessoa volta a enxergar. Então muitas pessoas que têm catarata e tem medo ainda de operar, né? Tem gente que tem ainda um certo receio. Operar ninguém gosta de operar, né? A gente só vai operar aqui quando precisa. Mas chega num ponto, eu falo para os meus pacientes, a indicação de cirurgia de catarata não sou eu que dou. Porque para mim eu opero uma catarata desde o início até ela super madura, branca. O paciente que vai ter que determinar quando ele quer operar. Eu procuro conversar muito com o paciente para tentar identificar as dificuldades dele. Então, se é uma senhorinha que fica ali em casa, não sai, não dirige, está com uma catarata média, por que você vai mexer? Porque às vezes pode piorar, né? Você pode, toda cirurgia você pode ter seus riscos. E hoje em dia a cirurgia de catarata é a cirurgia mais feita no mundo, né? E é uma cirurgia... Eu achei que fosse cirurgia plástica, que é uma febre. Ainda não, porque não é todo mundo que precisa e nem quer fazer cirurgia plástica, mas catarata quem viver vai ter. Então, e cada pessoa tem 2 olhos, então cada pessoa vale por 2. E opera um de cada vez. Geralmente a gente opera um de cada vez por causa dos riscos, né? Você não vai pôr em risco de uma vez os 2 olhos do paciente. Então a gente sempre opera um, depois que tiver alta, tiver tudo bem, opera o outro. Geralmente a gente opera primeiro o olho que está pior, né? Então, a gente vê no consultório muitos pacientes idosos que estão lá com dificuldade de enxergar, tropeça, cai. Depois que opera tem uma qualidade de vida, muda totalmente a qualidade de vida da paciente, ela começa a ficar mais ativa, ficar mais feliz. E esse medo aí passa durante a cirurgia. Você sabe que para mim a visão é a coisa mais importante, se alguém perguntasse qual é a pior coisa para você, para mim seria perder a visão. Deve ser horrível. Então acho que para a maioria das pessoas, né, Fábio? Mas nossa, gente, meu Deus do céu, eu fico angustiada só de pensar. Então, imagina você estando assim, aí você faz uma cirurgia que Meu Deus. Ela não é simples, ela é rápida. Também tem isso. O pessoal não precisa internar, né? Não precisa internar. Uma cirurgia ambulatorial, você faz e vai embora no mesmo dia. A não ser em alguns casos, né, que precisa uma anestesia geral, alguma coisa assim, mas geralmente ela é feita ambulatorial, você faz e vai embora no mesmo dia. Mas imagina uma pessoa que está nessa situação, a hora que faz uma cirurgia rápida de 15, 20 minutos, hoje em dia a gente consegue fazer, e sai de lá praticamente enxergando. Então Maravilha. Como tirar com a mão, né? Da idade moderna. E para falar em idade moderna, olha, 20 horas e 21 minutos. Existem algumas doenças, vamos dizer, novas, porque hoje em dia todo mundo, né? Celular. Eu sei que as pessoas têm, eu inclusive ando tendo muitas dores de ficar abaixado. Então celular, iPad, computador. O que isso prejudica a visão? Acelera o envelhecimento ou não? Está tendo um estudo, se eu não me engano, europeu, americano, se eu não me engano, que a gente está tendo um aumento da incidência de miopia nas pessoas devido ao uso de celular. Excessivo. E porque hoje as pessoas, né, tem aquela geração indoor, né, fica a maior parte do tempo no quarto. E você, quando fica olhando para perto, as coisas de perto, uma que você diminui o número de piscadas de 5 a 10 vezes menos. E quando você pisca, você faz a oxigenação do olho, né? A lágrima é feia, você troca de lágrima e vai... Falando nisso, a Rosiane ontem estava com o olho lacrimejando, falei para ela se consultar hoje. Vou fazer uma consulta aqui ao vivo no ar. Eu tive alergia por causa de maquiagem. Qualquer produto pode causar alergia. Eu acho que foi uma cola de cílios, hoje já estou bem melhor. Então, isso aí dá reação alérgica, coceira, lacrimejamento, tudo isso. E eu acho que também, e isso que você estava falando, muito o celular, a luz que emana do celular, o que a gente precisa, isso que prejudica? Não é a luz, é a distância. Quando a gente precisa olhar mais para longe, né? Olhar para o horizonte, e as pessoas sair... costumam ficar com o celular assim, muito perto. Eu estou fazendo assim, só para quem está me vendo, agora quem está ouvindo no rádio... As pessoas com o celular quase encostado no rosto. Então, quando você pisca menos, seu olho resseca mais. Então, no fim do dia começa aquele sintoma de ardência, vermelhidão e lacrimejamento, porque daí o olho começa a produzir lágrimas para tentar umedecer lubrificar o olho, então começa a lacrimejar. Além disso, você fica muito tempo forçando aquele músculo que eu te falei para fazer a acomodação de perto.
e você não descansa. Então, é como você pegar um peso e ficar o dia inteiro puxando o braço. No fim do dia o braço vai cair. Cansado. Então o olho ele não consegue mais focar no fim do dia. E aí relaxa, daí dá como se fosse uma presbiopia precoce, vamos dizer assim. Nossa. Então a gente tem que olhar para longe, sair, fazer umas pausas, né? Usar o computador, o celular, parar um tempo, depois voltar. Quem não trabalha com isso, que não é obrigado a ficar muito tempo, né? Com né? certeza. Gente, olha, muita gente aqui na nossa live que eu estou acompanhando. Eu espero que tenha muita gente também aí nos ouvindo pela Mix 770 AM. Aliás, gente, eu estou muito feliz. Preciso eu hoje não estou aqui. olhando as minhas mensagens, porque eu estou sem celular. Estourou meu celular. Não, mas eu estou muito feliz de retomar isso, de viver esse... Eu achei que o rádio está na moda de novo, né? Vamos dizer assim. Coisa boa mesmo. Olha, entrou uma colega sua aqui agora, uma doutora também nos vendo, e eu vou mandar um beijo para ela, que ela vai ser a nossa convidada da semana que vem, doutora Vânia Madri, dermatologista. Um que beijo, estará doutora conosco Vânia. aqui, batendo Olha, tem uma outra pergunta aqui, a pessoa que está online, só que ela não mandou o nome, querida. Seu telefone final 8187, por favor, manda seu nome. Ela escreveu: gostaria muito de saber sobre as doenças da visão em pessoas que têm diabetes. O que seria o motivo da pessoa perder a visão? Acontece a perda parcial. E tem mais um recadinho aqui, mas ele com certeza eu nem vou fazer a pergunta, porque a do Branco Barbosa eu não tenho coragem. Ele só brinca, gente. O Branco... Olha, quem tá online aí pode ver a perguntinha dele. Nem vou fazer, viu, Branco? Um beijo pra você. Gente, falar em beijo, deixa eu aproveitar aqui 20 horas e 25 minutos, que eu não posso esquecer, porque senão a pessoa vai ficar muito brava comigo. Não, tô brincando, ele nem sabe o que eu vou falar, mas espero que ele esteja nos ouvindo, que é o aniversariante do dia hoje, o decorador Marco Fonseca. Parabéns, Marco, beijão. Dono lá do Café Conceito também, que aliás está uma graça, quem não conhece vai visitar. Tá, então um beijo e parabéns para você. E um beijo para quem tá mandando beijo aqui também, olha, nessa live. Olha, amigas da sua mãe, amigas da sua mãe. Será que é alguma amiga da minha mãe por aqui também? Tem. Com certeza. Tem família, tem amigos, todo mundo torcendo. E 20 horas e 25 minutos, vamos de recadinho, Flávia? Vamos lá então, Rô. Você com certeza conhece as Óticas Gazeta e já sabe que lá encontra, além de novidades e lançamentos das coleções de óculos de sol e armações, a garantia de qualidade nas melhores lentes. Isso porque as Óticas Gazeta têm tradição e comprometimento com a entrega de seu produto. As Óticas Gazeta prima pela qualidade de quem tem experiência no assunto. Óticas Gazeta, sempre o endereço perto de você. Rua Doutor Trajano, 581, Covabra Mall, Savenhago Enxuto. Óticas Gazeta, a sua ótica em Limeira. Horas e 27 minutos e tem muita gente aqui falando para eu dizer o que o Branco Barbosa disse, então vamos lá. Rosiane, pergunta para o doutor que eu tô com um problema muito sério na minha visão. Quando eu recebo dinheiro, eu não consigo nem ver a cor dele, porque ele some da minha vista. O que eu faço? Ai, Branco, só você. Olha, tem mais perguntinha aqui. Passar creme na área dos olhos pode...
não tão perto. O que mais? Tem alguém? A outra aqui falando também que ela tem vários óculos xing-lings. Então, peraí, o doutor vai responder do creme. E aqui do WhatsApp também é Luiz, a pessoa que mandou o nome. Que ele quer saber sobre a perda da visão com diabetes. O diabetes, ele é uma doença que afeta a microcirculação. Então, os microvasos, né? No início. Então, não só os olhos, cérebro, os membros, né? Mão, pé, juntas, rins. Né? Então, é uma doença sistêmica, né? E nos olhos, a gente tem a retinopatia diabética, que ela começa com uma lesão nos vasos da retina. E a gente tem a vantagem na oftalmologia de a gente conseguir fazer um exame simples, né? Que você dilata, aquele que você dilata no consultório e faz o mapeamento de retina. Você consegue ver essas alterações nos vasos. Diferente de uma alteração no rim ou num órgão interno, no coração. Então, a gente consegue ver o quanto de estrago a diabetes está causando. Então, é reversível ou não? Então, ela tem as fases, né, da diabetes, da retinopatia. Então, ela começa com sangramento, o vaso ele começa a ficar permeável. Então, o sangue que está lá dentro ele começa a vazar para a retina. Então, começa a faltar sangue na oxigenação da retina. Mais uma vez, o corpo tenta suprir isso, começa a produzir novos vasos. Só que esses novos vasos também não conseguem, são deficientes, começa a dar tração, uma fibrose e pode levar até a cegueira. Poxa vida. Então, muitas pessoas, né, chegam a perder a visão por conta do diabetes. Sim, muitas pessoas, porque não foi tratado no início, né? Não tem uma diabetes. Primeira coisa é você controlar a diabetes. Né? Nós vamos chamar uma médica depois para falar sobre esse assunto também. Porque a importância de você ir no oftalmologista, hoje em dia tem muitos profissionais aí passando óculos, que não são médicos oftalmologistas. Então, que nem foi o... Essa eu não sabia. Não, essa aí agora que falou do xing-ling, que compra um monte de xing-ling, mas tem alguns profissionais não médicos. Não, esse meu... Ai, que vergonha. Óticas Gazeta, eu vou consultar, viu, Marília e Silvia? Eu vou consultar aqui com o Dr. Rafael. Marcela, agenda um horário para mim, por favor, e eu vou fazer meus óculos lá na nossa parceira, Óticas Gazeta, para ficar com óculos decente. Sim, bem lindo, estiloso, para mostrar aqui para vocês. Gente, tem pessoas mandando recadinho aqui no WhatsApp da rádio. Mandando áudio, não tem como. A gente não consegue ouvir. Por favor, digita, tá? Continuem participando. Tem um monte... Olha, mais pergunta aqui. Pergunta se quem acostuma com óculos multifocal teria alguma opção de lentes de contato. Quem está perguntando é a Sônia Mazucci. Tem a lente multifocal também, né? Lente de contato multifocal. Mas aí o paciente tem que fazer um teste, ver se adapta, né? Porque não é... Bom, o óculos multifocal já é difícil de adaptar, né? Tem pacientes que não conseguem. Minha mãe falava que no começo, parece que o chão afundava, assim, ela não conseguia andar. Eu também, eu achei até que estava com a lente errada. Mas com a qualidade hoje dos multifocais, a gente tem melhorado bastante. Então, a adesão dos pacientes porque ele dá muita liberdade, né? Você consegue ver de longe, médio, perto. Então, depende da adaptação de cada um. Depende da situação, da atividade de cada um. Então, também a altura do multifocal influencia, a marca do multifocal, o desenho do multifocal. Então, é um pouco mais complexo, mas a maioria dos pacientes se adapta muito bem. Flávia, interrompendo só um minutinho aqui o doutor Rafael, a Sara está mandando um recadinho. A Sara que esteve com nós aqui a semana passada. Você lembra que a gente fez aquele desafio e eu esqueci de comentar com vocês? Não, nós estamos vestindo nossas roupas. Sim, tudo acervo pessoal. Eu corri muito, a Flávia teve que consultar Essa semana médica, foi então bem complicado. A gente não conseguiu, mas a gente recebeu sim várias amigas donas de loja se oferecendo. A Sara continua à nossa disposição e nós vamos cumprir esse desafio. Isso mesmo, vamos deixar para daqui uns dias. Então, 20 horas e 32 minutos, temos mais um recadinho. Flávia, por favor. Então esse recadinho aqui a gente vai esperar um pouquinho para dar, porque
aqui travou o meu iPad. E aí... Então vamos aqui mais... Não, achei. Vamos lá. Gente, eu quero convidar vocês para o Cassoulet Arroz e Farofa. A Casa da Criança convida para um almoço especial. Vai ser no dia 10 de junho. O Marmitex para 2 pessoas custa R$40. Deverá ser retirado das 11h30 às 13 horas. Quem quiser mais informações, 3452-8981, 3701-3981. Tem um recadinho da Marília Cheque também do nosso lar. Vamos aproveitar. Vamos lá, então. Um recadinho. Bazar Nosso Lar, para quem gosta de artesanato e patchwork. Ó, vou frisar bem, artesanato e patchwork. Gente, não é bazar de roupa, por favor. A nossa dica é que no dia 13 de junho vai acontecer o bazar no Nosso Lar. Os trabalhos foram produzidos com muito carinho e dedicação. Além de você levar artesanato e patchwork para casa, você ainda está ajudando o Nosso Lar. Não esquece, dia 13 de junho, das 10 às 18. Participe. Isso aí. 20 horas e 34 minutos e o tempo está voando hoje. Diego Medeiros, Bruno Quintal, quero mais meia hora de programa. E ó, hoje eu tô meio quietinha, viu, gente? A gente tá embalando mais perguntinha. Olha, o Luiz que perguntou aqui do diabetes, ele quer, como você falou aí, de pessoas que receitam sem ser médico. Ele disse que esteve numa loja aqui da cidade e viu a pessoa mandando e fazer uma avaliação grátis em outro lugar, e ela percebeu que não era médico, e sim um optometrista. Quais os riscos que essa pessoa corre indo em falsos médicos? Boa pergunta. Muito obrigada pela participação, viu? A gente sempre orienta o paciente a procurar um médico oftalmologista, porque o optometrista ele não vai conseguir identificar as doenças, né? O que é importante, por exemplo, do paciente que tem diabetes, o paciente glaucoma, por exemplo, que é uma doença silenciosa, você não vai... São os exames, Você não vai no médico por causa desses sintomas, porque elas não dão sintomas, essas doenças do início. Então a gente pega os pacientes quando vai para trocar o óculos, então a gente aproveita e já faz um scanner geral ali para ver, né? Fazer uma prevenção. Porque todas essas doenças, se tratadas no início, a chance de cura não, de controle, mas a perda de visão é evitada, né? E é um problema sério, né? Quem quer perder a visão tem que... Sim, então aí a gente aproveita e já faz toda a prevenção das doenças. Então, se você vai lá, faz um óculos, um profissional que não é médico e fez o óculos, vamos supor, até que ficou bom, e vai tocando, chega lá na frente você... Vai ter as consequências disso. Talvez tenha uma doença que não saiba e não foi identificada, né? Então, não tratou. Essa é a questão, né? Então, por isso que é importante procurar um médico. Um médico oftalmologista que ele vai também, se precisar, te prescrever além dos óculos, porque prescrição de óculos é um ato médico, né? Então, e prescrição de colírios a gente não pode esquecer que são remédios também. A gente gosta de chegar na farmácia e falar, né? Me dá um colírio. O colírio, na verdade, é uma forma de administração, como se fosse um comprimido, uma cápsula, uma injeção. Então, ele é um remédio em forma de colírio. Que você Mas o colírio para lavar... Existem alguns que não precisam de receita, só para lubrificar, que nem ontem eu estava com uma coceirinha, eu pinguei um que eu não lembro o nome, passou, mas não tem antibiótico, é desse... os colírios lubrificantes, né? Esse não existe problema para uso, a gente pode usar? Então, pode usar, mas o problema é que, assim, existem vários tipos de lubrificantes. Então, o médico, ele vai te orientar qual é o melhor no seu caso, qual lubrificante você vai ter que usar melhor, entendeu? Então, claro, às vezes ali foi uma irritação, né? Que você estava, às vezes, numa... Foi a cola dos cílios. Cola dos Só cílios. pode ter sido. Então, você pingando um lubrificante ali, ele vai melhorar um pouquinho, mas o ideal é você... Porque às vezes não é só isso, né? Às vezes teve uma paciente, só para ter um exemplo, que aconteceu a mesma coisa que você, ficou com o olho um pouco dolorido, vermelho, não é nada, achou que era uma conjuntivite, depois de 1 mês, 2 meses me procurou, estava com glaucoma agudo e estava sério. Meu Deus! Entendeu? Maquiagem prejudica. Quem trabalha, que precisa trabalhar maquiada diariamente, vamos pôr, de segunda a sexta,
prejudica a visão? O importante da maquiagem é você usar e tirar, né? Depois, então tem que fazer Não dormir com ela e usar produtos de boa qualidade, Sim, eu imagino. Uma maquiagem que seja de qualidade para não te dar uma alergia. E às vezes até uma de boa qualidade pode te dar uma alergia por causa de uma substância que você seja sensível, mas o importante é você tirar, porque a maquiagem pode, é como se fosse uma sujeira, né? Ela pode entupir aqui as glândulas que a gente tem na pálpebra e pode favorecer a formação de tersol, né? Que seria aquelas inflamações na pálpebra, blefarites, umas inflamações na pálpebra também, então local, né? Na pálpebra. Sim. Então é importante você fazer sempre a higiene bem feita para não ter esses problemas. Gente, a hora passando muito rápido hoje. Vamos parar esse relógio porque temos 2 assuntos ainda importantes para falar aqui com o Dr. Rafael. A gente precisa falar também sobre essa semana, que é uma semana muito importante para a visão, né? Isso que eu ia falar agora. E 2 assuntos, Dr. Rafael, vou deixar livre aí, se puder emendar um no outro, porque a hora está contra nós hoje. Seria essa semana... Depois, se precisar, outro dia eu volto também. Com certeza. Essa semana é a semana de prevenção... do glaucoma. E outro assunto que é a cirurgia da pálpebra, aquela pele que as pessoas acham que é só estética. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses 2 assuntos. E não esquecer de uma pergunta aqui do creme dos olhos, senão ela vai brigar comigo. Foi a Yara que mandou. O creme dos olhos entra mais ou menos na maquiagem, né? Você... Tem que ser creme específico para a área dos olhos, né? Para não dar irritação. Tem que ser creme oftalmológico, ou se você passar perto dos olhos, você corre o risco de ele escorrer para dentro, né? E causar uma irritação. Então, na área dos olhos é sempre bom usar creme específico. Aquele creme que para não ter as ruguinhas, eles são geralmente testados oftalmologicamente. Sim, esses não tem problema. O glaucoma, essa semana aqui é a semana de prevenção ao glaucoma, né? É uma doença que... A definição de glaucoma, acho que vocês, como todo mundo, ouviu falar que glaucoma é pressão alta nos olhos, né? Não é bem isso. O glaucoma, a definição médica é uma neuropatia óptica que causa um defeito de campo visual específico e uma das principais fatores de risco é a pressão intraocular elevada. Então, como eu falei, ele é uma neuropatia óptica, ele não é a pressão alta, ele é uma doença do nervo ocular. O nervo ele funciona como se fosse um fio que leva as informações da retina e vai através do nervo óptico até o cérebro. Se você tem uma lesão nesse nervo, você corta a comunicação entre o olho e o cérebro e você fica... E quais são os sintomas? Então, o problema do glaucoma, o glaucoma que eu estou falando é o glaucoma de ângulo aberto, geralmente depois, né, na idade também relacionado à idade mais avançada a gente está falando, né, do envelhecimento. Então, o problema dele, Flávia, é que não dá sintoma no início. Poxa vida. Então, quando você tiver... Para ele dar sintoma nos exames, você tem que perder pelo menos metade das fibras ópticas do seu olho. Então, seu nervo tem que estar 50% já destruído para ele começar a dar sintoma no aparelho. Eu acho que seria importante as pessoas saberem que pelo menos uma vez por ano consultar um oftalmologista é importante, né? O glaucoma, quem é acima de 40 anos, é importante. Também quem tem parente de 1º grau que teve glaucoma, pai, mãe. Então, hereditário. Hereditário. Quem tem a pressão intraocular dos olhos, que você mede quando vai no oftalmologista, elevada, também é o principal fator de risco. Por isso é importante consultar um oftalmologista, né? Também tem faz alguns... tempo que não visito um. Tem alguns fatores como raça negra tem um pouco mais de incidência. Então, o glaucoma, ele vai criando uma deficiência de campo visual. Ele é ao contrário da degeneração. A degeneração ela afeta a visão central. Por isso que o sintoma é rápido. É periférica. O glaucoma ele vem da periferia para o centro. Então a periferia você não usa tanto. Não é uma visão... Então, por isso que não percebe, né? Às vezes a pessoa começa com glaucoma avançado, começa a tropeçar nas coisas porque não enxerga a lateral, alguma coisa assim. Então ela começa a fechar o campo de visão e por último ele fecha a visão central. Nossa. Então a pessoa fala, eu enxergava até ontem e de repente fechou. E aí o problema do glaucoma é que ele é irreversível.
Não é igual a catarata que você opera. A cirurgia não volta? Não, o glaucoma ele é irreversível. O que você perdeu, você perdeu. Então, não tem tratamento para o glaucoma, tem controle. E como é a prevenção? Você indo no oftalmologista, identificando, né? Os 2 exames mais importantes é ver a pressão intraocular e também fazer o fundo de olho para você ver o nervo. Marcela, minha consulta amanhã eu tô aí, tá? E aí, o que a gente consegue mudar é a pressão intraocular. A pressão intraocular é o principal fator de risco para você desenvolver glaucoma. Estabilizar essa pressão do olho. Você estabilizando a pressão, você consegue frear a progressão do glaucoma. Então, aí precisa de um tratamento intenso. A gente inicia com colírios, né? Com colírios, que abaixa a pressão. E a cirurgia seria em último caso, mas a cirurgia ela é feita para estabilizar a pressão também, não é para melhorar a visão do paciente. O que perdeu, infelizmente, já perdeu. Perdeu. Então... Mas o óculos corrige ou não? Não. Não? Nem um grau? Não. Nada, porque ele perde. Tá certo. Perdendo. As células vão morrendo, né? Então, a célula nervosa não regenera. Então, ela vai perdendo e até ficar um campo tubular, né? A pessoa só vê aquele centrinho até... Uma pergunta minha. E a pessoa pode não ter grau nenhum e ter pressão ocular ou não? Sim, miopia está relacionada à maior incidência de glaucoma, mas qualquer pessoa que tem hipermetropia ou não tenha grau nenhum não tem... Por isso que eu falo mais uma vez a importância de se consultar o médico oftalmologista. E a gente também, igual eu te falei, todo mundo escuta que glaucoma é quando você tem a pressão alta no olho. Existem glaucomas com pressão baixa, também consideradas baixas. Poxa. Então... esse nervo que precisa ser Esse nervo é tão frágil que uma pressão considerada normal na população, para aquela pessoa, ela já é nociva. Então, às vezes a pressão da pessoa está normal e ela tem um glaucoma. Gente, 20h45 e temos um recadinho da LubriShop. Vamos lá, então. Bom, a gente sempre está falando do universo feminino. E a LubriShop está sempre pensando em nós, mulheres empoderadas. Agora, cuidar do carro ficou fácil e agradável. Na LubriShop, você conta com tecnologia de ponta na hora de trocar o óleo e o escapamento do seu carro. A LubriShop também é especialista na higienização do ar-condicionado do seu carro. A sala de espera é linda e confortável. Aliás, tudo por lá é bem decorado, atendimento especializado. E eu vou te contar uma coisa, lá seu pet é muito bem-vindo, tá liberado. A LubriShop fica na rua Piauí 274 e o telefone é o 3701-4075. Pode mandar recadinho pelo WhatsApp 99609-0890, LubriShop. Gente, não tá dando tempo nem de tocar uma musiquinha hoje. Nós estamos assim assustadas como a hora está voando. Olha, mais recadinhos aqui, todo mundo parabenizando o programa, doutor Rafael, gente, muito obrigado pelo carinho. E um beijo aqui, ó, pra Marta, a Marta Roque e o Marcelo Cruz. Beijo, Marta, beijo, lá Cruz, da saudade. Frute Vida, que logo vai ter novidades para vocês, nós vamos contar aqui. Bom, doutor Rafael, vamos finalizar porque a hora já... O tempo urge. Exatamente, a Sapucaí é grande. É muita coisa para falar, né? Pois é, então, vamos falar um pouquinho da blefaroplastia. Que tem gente que acha que é só estética, mas não é não. Né? Fala o que é. É a pelinha, gente, pra quem não sabe, aquela pelinha que fica assim, ó. Em cima do olho, embaixo do olho também, né? Uma vez uma amiga minha, que é esposa de um cirurgião plástico, ela vai saber que eu tô falando com ela. Segurou aqui e falou assim, olha, já está grudando, você precisa fazer cirurgia. Eu falei, nossa, que marqueteira que esse homem tem, gente, não precisa nem... Mas não é só estética, né, Rafael? Dermatocálise é o nome para isso, que é por causa do envelhecimento natural das peles. Sim, vai sobrando, né? A gente vai ficando flácido, né? Essa pele superior, inferior também. Vai tudo ficando flácido. Não tem jeito. E aí, a gente tem aqui umas bolsinhas de gordura por dentro. E essa bolsinha, ela começa a vir para fora também, porque
Ali onde, né, o tecido que segura a bolsinha começa a ficar frouxo também. E começa a ter a protrusão ali da bolsinha de gordura. E ela começa a pesar, né? Muitas pessoas chegam num ponto que começa a atrapalhar a visão. Porque Isso começa que eu ia perguntar, atrapalha a visão? Atrapalha, porque é uma coisa física, né? Ela começa a sobrar. Pesa, né? Feio a gente sabe que fica. Eu vi outro dia um senhor, gente, ele não tinha olho, só tinha pele. Fiquei com dó, falei, como que ele tá? E não era tão velho, ele deve ter uns... É um pouco genético Acho que também nem isso, 60 né? anos Também a pessoa tem. Essa flacidez, ela é da pele, né? Da pele, cada pessoa tem um pouco mais ou um pouco menos, mas chega num ponto que às vezes começa a pesar e fecha o olho, né? Ela começa a pesar e fecha, em cima e embaixo, às vezes começa, incha também, embaixo. E a gente corrige com uma cirurgia que é a blefaroplastia. Mas aí é só pálpebra ou faz embaixo também? Então, aí tem a superior e a inferior. A blefaroplastia pode ser a superior e a inferior. Tem gente que não tem a pele em cima, mas tem aquela bolsa muito feia embaixo. Sim, dá pra fazer. Hoje em dia a gente pode fazer até a laser. A gente tem um aparelho que já corta, já cauteriza ao mesmo tempo, então o sangramento é mínimo. E viva a modernidade. A gente faz a incisão, né, aqui no sulco, aqui onde você abre a pálpebra, então fica imperceptível, porque você abre o olho, esconde a incisão, e aí você tira todo aquele excesso de gordura que está em excesso ali e volta a abrir os olhos, né? É uma cirurgia simples, precisa de repouso, alguma coisa? É uma cirurgia, a gente pode fazer com anestesia local, o paciente também de modo ambulatorial, que não precisa ficar internado. Só que como é uma cirurgia, aqui a área dos olhos é muito sensível e muito vascularizada, muito, né? Então ela sangra bastante. Então o pós-operatório é importante para o paciente fazer um repouso, porque vai ficar bastante inchado, às vezes fica com hematoma, então evitar... Eu acho que o repouso sempre é importante depois de uma cirurgia, seja ela pequena ou grande. Evitar sol, né, que pode manchar a pele. Gente, para finalizar, 20 horas e 50 minutos, mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp da rádio. Obrigada, gente. Semana passada vocês estavam meio tímidos, mas hoje está cheio de perguntas. E, mais uma vez, não mande áudio, gente. Por favor, tem que digitar. A gente não consegue ouvir aqui, tá bom? Olha, ele está dizendo que ele tem 67 anos... Está começando a ter ver umas bolinhas brancas, ter umas bolinhas brancas na pele abaixo do olho. O que seria? Dá para saber? Então, aí teria que examinar para ver, né? Geralmente é um excesso de gordura, às vezes pode depositar na pele e formar umas bolinhas brancas, mas aí teria que fazer uma avaliação pessoalmente. O que muita gente, eu lembrei agora falando de bolinha... Ele está perguntando aqui, é caso para oftalmo resolver? Tudo que é na área dos olhos pode ser oftalmologista. Mas muita gente queixa daquelas bolinhas mosquinhas, né? Fica vendo, às vezes, vê uma mosquinha, vê teia de aranha, vê umas sombras, né? Que fica dentro do olho e a pessoa vai pegar e parece que não... Isso chama moscas volantes. Também aparece com a idade e isso é muito comum. Os pacientes é uma das queixas muito mais comuns no consultório. E ocorre porque dentro do olho a gente tem uma gelatina e ela solta e começa a balançar e lá dentro faz essa sombrinha. Então você começa a ver essas nuvenzinhas, esses desenhos. Você sabe que, mas isso também acontece quando a gente está com a pressão baixa, alguma coisa, porque de vez em quando dá e pode dar algum sintoma visual também por causa da falta de irrigação de açúcar, né? Daí, porque a falta de açúcar também dá É tudo, né? Que a falta de açúcar e a pressão baixa vai faltar irrigação no olho e aí pode dar sintoma visual também. Mas isso aí é uma coisa transitória, né? Depois que... agora essas mosquinhas que eu estou te falando, não, essas são permanente. Certo. Mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos colocar o óculos Xing Ling, os dias dele, né? Vamos fazer uma coisa decente. Não, o pessoal está parabenizando-nos, dizendo que o tema está ótimo. Não dá para falar o nome de todos, gente, porque eu vou falar mas eu tenho certeza que no YouTube da rádio tem mais outro tanto de gente. E principalmente ouvindo no 770 AM aqui da Rádio Mix, que é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto que a gente realizou, né, Flávia? Nem fale. Muito bom, estou super feliz de estar aqui. E eu quero mandar um beijo hoje para Drica Ribeiro também. Drica, um beijo para você, querida. Hoje a gente não se viu, mas semana que vem eu estou por aí, tá? 20 horas e 52 minutos.
vamos finalizando esse papo. Doutor Rafael, algum conselho para quem está nos ouvindo? Para como cuidar da visão? Como manter a visão jovem? Porque todo mundo quer manter o corpo jovem, né? Vai na academia e malha, come direito. Pode malhar os olhos também. Procurando um bem-estar. Qual é o bem-estar para a visão? Como manter ela jovem? Você mantendo uma alimentação saudável, isso já vai ajudar bastante, né? Que você vai estar dando alimento para você ter uma visão saudável no futuro. Uma coisa importante é o uso de óculos escuros também, que previne muito da catarata, da degeneração macular. Só que óculos escuros com filtro ultravioleta. Com lente... Não desses primos do seu. Gente, Xing-Ling, olha... Nossa, esquece. Ainda bem que acho que não deve ter ninguém nos ouvindo, sei lá, se tiver também nos perdoe, mas... Porque o óculos escuro, ele barra os raios ultravioletas que são nocivos e que causam todo o envelhecimento, como se fosse um filtro que você passa na pele para se proteger. O óculos escuro seria o filtro dos olhos. Então, o uso de óculos escuros é muito importante. E fazer uma consulta periódica no oftalmologista, principalmente após os 40 anos, que é a idade onde começa todo esse processo, né? Felizmente, a gente tem a presbiopia que leva o paciente a procurar a gente consegue identificar outros doenças, então isso é muito bom. E eu acho que o olho a gente tem que cuidar desde criança, desde a infância. A gente tem que tem muitas crianças que às vezes não sabem que enxerga mal, chega lá, isso é verdade. Mas acha que é assim, né? Tá enxergando a longe. Chega no consultório, a gente vê que tem um grau alto, e quando você põe um óculos nessa criança, ela melhora muito bem. Então, inclusive o aprendizado, né? Sim. Algumas dicas que eu acho que é mais assim prontas agora seria o uso de óculos escuros, você fazer também aquelas pausas que eu te falei na leitura, olhar para longe, o que você puder sair de dentro de casa, olhar para o horizonte, né? Fazer as crianças brincarem na rua. E também resgatar um pouco disso, né? Que hoje em dia não tem mais isso. Celular mais longe do rosto, né? Mais longe dos tentar olhos. Evitar ao máximo você ficar muito tempo. Então, hoje em dia é difícil, né? Que a gente trabalha com isso, a gente é dependente dessas coisas, mas é um vício. Procurar, né? Acorda, já vê se tem mensagem no WhatsApp, vai dormir para saber o WhatsApp, então... Tentar, nas horas de lazer, tentar ao máximo você olhar, né? Ir para fora de casa mesmo, para você... E manter as mãos limpas para pôr nos olhos também, né, doutor? Porque agora ainda com essa coisa de conjuntivite. Né? A gente está passando um surto de conjuntivite, né? Que é essas doenças virais, né? Gripe, conjuntivite. Dessa época agora muito seco também. Isso que eu ia falar. Seco, sem chuva, piora bastante. A conjuntivite viral, que é a mais comum, que a gente tem aí, ela é transmitida por contato. Então, uma pessoa coça o olho, dá a mão para você coça o seu olho e você pega. Manter as mãos sempre limpas. E ela é transmitida não só quando está com sintoma, então uns 3, 4 dias antes e também um pouco depois. Mas me falaram que você não precisa nem pegar na pessoa. Vamos supor, você tocou nessa bancada. Eu pusei a mão na bancada e coçar meu olho, já era. Se você usar seu teclado, alguém vir usar o teclado depois, pode pegar também. É por contato. Tem assunto para bastante programa, né? Nossa. Dá pra gente falar bastante quer mais sobre meia isso. hora. O papo, quando é bom, flui. Luiz Henrique Quintal, Bruno, nós precisamos de mais meia hora, porque a gente gostou da brincadeira, né, Flávio? Foi uma delícia, sempre bom. Aqui. Gostou, Rafael? Muito bem. Quando vocês precisarem, a gente vem aqui tratar de mais assuntos. Vamos precisar bastante. A gente arrancou ele hoje de um jantar de família, hein? Gente, daqui a pouco ele tá chegando, viu? Nós segura. A gente enganou, falou que ele ia sair daqui 8h30. Meia horinha. Mas a gente já sabia que ele ia ficar aqui, um beijo pra você, viu? Um beijo pra todo mundo aí, que vocês aproveitem o jantar. Guardarem um pratinho pra mim. Com certeza. Gente, 20h57. Eu queria fazer um agradecimento à Cris Visage, lá do Soul, que hoje eu estive por lá, né? Cuidou dos meus cabelos.